Olá, eu sou André Miceli e essa é mais uma entrevista da MIT Technology Review Brasil. A gente conversa com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Gustavo Montesano. Seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui. Obrigado, André. Obrigado a você, MIT, pelo convite. Um prazer estar aqui falando com vocês. Espero que a gente tenha uma conversa bem tecnológica e útil para quem nos acompanha. Prazer nosso. Montesano, vou começar a perguntar de uma forma ampla quais são os elementos, né, necessários e as características gerais de um ecossistema empreendedor de sucesso. A sua visão sobre o que a gente precisa para ter aqui no Brasil um ambiente que seja prolífico em todos os setores, mas, claro, com o olhar principal na tecnologia. André, eu gosto de usar a palavra, talvez um pouco clichê, de diversidade. E sempre que aqui em Brasília eu explico a visão de ambiente tecnológico, eu conto para os meus colegas a história, na minha perspectiva, do Vale do Silício. E ali você tem exatamente essa heterogeneidade e, ao mesmo tempo, colaboração de agentes bem complementares. E quando você vê a história daquela região, ali você tinha uma base de defesa muito forte do exército americano, das Forças Armadas. E se investiu muito em tecnologia, lançamentos de foguetes, enfim, pesquisas de defesa de forma geral. E aquilo ancorou de uma forma muito robusta investimentos pesados no desenvolvimento tecnológico há muitas décadas nos Estados Unidos. E naquela região também você tem uma pluralidade de pensamento, e aí a gente conhece lá os hippies, a contracultura americana que surgiu dali, ideias inovadoras, de visões sociais e tecnológicas também bem avançadas, eu diria. E talvez como consequência disso, ou talvez por acaso, foi ali também que se desenvolveu o que a gente chama da Wall Street da Costa Oeste, o mercado financeiro robusto com espírito empreendedor. Então você juntou ali um investimento estatal através do canal de defesa pesado em tecnologia, pessoas com pensamentos que a gente pensa aqui fora da caixinha, aquela turma de cabelo roxo, tatuado, enfim, que pensa um pouco mais diferente do senso comum e às vezes até bem disruptiva. E esse espírito, da que a gente chama do espírito animal do mercado financeiro, de fazer investimento, tomar risco. E aí, quando você junta esses três agentes, um mercado financeiro robusto, descentralizado e com apetite de risco-retorno, pessoas criativas que pensam e questionam o status quo, o investimento maciço do Estado, criou-se todo aquele ecossistema e toda a cultura que a gente tem no Vale do Silício. Então, acho que esse exemplo ilustrativo, e naturalmente, para cada lugar, isso vai se aplicar de um jeito diferente, ele conta bastante essa nossa visão de diversidade, complementariedade e capacidade de colaborar, de trabalhar conjuntamente atores tão diferentes. Eu acredito que é isso que vai tornar o Brasil ou qualquer região do mundo potencial hub de inovação e desenvolvimento de tecnologia. Eu concordo com a questão da diversidade, das diferentes atuações, né? E um dos atores nesse contexto de diversidade é o dos investidores. E o que a gente tem aqui no Brasil é um cenário que, se por um lado, os juros crescentes eles drenam parte desse recurso que é destinado ao capital de risco. Por outro, o que a gente tem visto em relação a essa pressão por inflação no mundo inteiro traz um estímulo para esse movimento. A gente tem pressões que, de certa maneira, se anulam. Como você tem visto a propensão ao risco do mercado brasileiro diante dessas realidades micro e macroeconômicas? André, eu gosto de contar a história econômica do Brasil através de um filme, não de uma foto. E quando você olha esse filme, de onde a gente veio para onde a gente está indo, a gente se desenvolveu muito. O Brasil melhorou muito o seu posicionamento como um hub global de tecnologia. E isso aí está numa crescente. E a minha tendência de olhar para frente é ver isso com um olhar muito positivo. E vou te dar alguns argumentos para isso, tá? Primeiro que quando a gente fala hoje de desenvolvimento, de competitividade, de sustentabilidade, você está mandatoriamente falando de inovação. E vou dar o exemplo do BNDES, como a gente diz aqui dentro do banco. Havia um departamento de inovação. Um dos meus grandes objetivos foi abrir esse departamento e fazer que não seja um departamento de inovação, seja um banco de inovação. Então, se tem alguém em alguma área de negócio do BNDES que não está inovando, e aí eu vou usar o sentido amplo da palavra, inovando ambientalmente, inovando em produto, inovando em processo, inovando tecnologicamente, quem não está inovando está fazendo alguma coisa errada. E aí, seja no BNDES ou seja em qualquer empresa pública ou privada. Então, a inovação, junto com a sustentabilidade, está mandatoriamente no core da estratégia de qualquer empresa, no centro da estratégia de qualquer empresa.
E no BNDES não é diferente. Então, quando a gente olha esse filme das últimas décadas olhando para frente, inovar para qualquer empresa, instituição e governo deixou de ser uma opção, deixou de ser aquilo que a gente brinca de um plus a mais. Tem que estar no core da estratégia e é quase que uma necessidade de sobrevivência da empresa. E aí, por isso, quando eu olho sobre o aspecto macroeconômico, e por favor, de forma nenhuma eu estou aqui fazendo um comentário blasé sobre política macroeconômica. Por favor, entenda o parâmetro aqui do meu comentário. Naturalmente, os juros têm sim um peso no capital de risco. Isso é óbvio que eles têm, e isso não pode deixar de ser comensurado. Mas quando você vê a necessidade que as empresas têm e a oportunidade que a gente tem no setor de tecnologia, os juros eles têm um efeito muito menos impactante para quem está fazendo aquele projeto e aquela iniciativa de inovação do que foi há 10, 20, 30 anos atrás. Então, de novo, o juro pesa? Claro que pesa. Porém, pesa muito menos do que pesava há 20, 10 anos atrás, especialmente na parte de tecnologia e inovação, porque isso está no core de qualquer empresa e quem não inovar vai ficar para trás na corrida, possivelmente vai mudar muito de perfil de empresa ou não estará presente como instituição daqui a 10, 20, 30 anos. Sabe que eu não poderia concordar mais com você em relação a essa questão do isolamento do departamento de inovação. Uma das coisas que a Technology Review vai fazer aqui no Brasil é trazer um selo chamado Innovative Workplaces, onde a gente tem como objetivo certificar as empresas brasileiras, certificar conforme a sua capacidade de inovação. E um dos pontos principais dessa nossa atuação é olhar para a cultura dessa forma pervasiva, olhar o quanto a empresa é capaz de inovar, não de uma maneira isolada ou com pessoas que recebem essa atribuição, mas que tem a inovação como parte do seu DNA, independentemente do que fazem. Eu sou absolutamente favorável a esse tipo de visão. É raro ver ainda esse tipo de visão no Brasil, ainda mais em estruturas tão grandes como a do BNDES. Acho uma visão muito interessante. Ouvir isso de você é um ponto que eu não esperava ouvir e que eu particularmente acho incrível. Montezano, um outro ponto que, quando a gente olha cenários macroeconômicos, que chama a atenção e pode ser uma oportunidade para o mercado brasileiro de inovação, é a desvalorização do real. O Brasil está muito mais barato, está mais fácil investir, o ecossistema amadureceu, a gente tem visto alguns IPOs de empresas brasileiras na Nasdaq, a Nasdaq mesmo está muito mais aberta para o Brasil, de uma forma geral. De que maneira você entende que as empresas brasileiras podem atrair capital estrangeiro e se beneficiar desse momento, olhando como um filme, mas atrair e inovar com esse dinheiro que não está aqui hoje? A gente vê o Brasil ainda como economia, e até culturalmente também, como um país relativamente fechado. E óbvio que a gente tem as características do Brasil, de estar lá no cantinho do mapa na América do Sul, ser um país muito grande, e a cultura, de certa forma, fechada para muitas trocas internacionais. Isso é um desafio no que você tange a troca de capital, por óbvio, você está um pouco menos integrado nas cadeias internacionais, seja de produtiva ou financeira, mas é uma baita oportunidade. E quando você olha para dentro da nossa economia, é uma economia ainda com um peso estatal muito grande. Então você fala desde rodovia, serviço financeiro, gestão de parque, hospital, escola, empresa de correio de logística, porto. A presença estatal, ela é muito grande. E por trás disso, você tem um potencial ganho de eficiência enorme, gigantesco na nossa economia. E dado que o Brasil é um país relativamente fechado, econômico e socialmente, mas com uma escala enorme. Nós somos uma das maiores democracias do mundo, com 220 milhões de pessoas, e uma barreira cultural de fazer negócio aqui relativamente robusta. Para quem está aqui dentro investindo e sabe, no sentido positivo da palavra, explorar e trazer valor para esse mercado através de uma visão inovadora, eu acho que é uma baita oportunidade, sim, para esses investidores e esses empreendedores. E aí, quando a gente fala de trazer recurso, André, o que eu tenho batido o martelo aqui no banco, e eu acho que essa vale para qualquer linha de negócio, para qualquer empresa do mundo, qual que é a sua causa? Em que a sua empresa
vai melhorar a vida das pessoas? Em que o seu negócio vai tornar o meio ambiente mais sustentável? Onde que você reduz a desigualdade social? O que você faz as pessoas mais felizes? Para qualquer tipo de negócio. E aí, quando você se prende numa causa e pensa na tecnologia financeira, na tecnologia no sentido técnico da palavra, e no financiamento, no capital, como um meio e não um fim por si só, eu acho que você está muito bem posicionado. Então, é colocar o propósito, a causa, associado à inovação, né? E aí, propósito, você pode falar sustentabilidade, desigualdade social, qualquer tema que você for atacar. Na minha visão, se você consegue ter um plano para Brasil em que você ataque grandes causas brasileiras, seja pontos delicados da nossa sociedade, como a desigualdade social, educação, saúde, etc., ou grandes oportunidades, como é o tema da pauta ambiental, se você construir um plano bem feito, com boas pessoas que confiam entre si e vão usar o capital e o recurso tecnológico como meio e não como fim, eu acho que a gente vai viver bons momentos pela frente aqui no Brasil. Justamente porque o potencial de ganho de produtividade e a enorme ineficiência que a gente tem na economia ainda hoje é um mar muito longo aí para os empreendedores navegar. E aí, fazendo analogia com o BNDES, muita gente pensava, e alguns ainda pensam, André, que o BNDES é uma empresa de fazer empréstimos. Não é. O BNDES é um banco para desenvolver o Brasil, para tornar a vida das pessoas melhor, para aumentar o PIB potencial, para preservar o meio ambiente de forma sustentável. O empréstimo é a nossa ferramenta. E essa mudança de percepção, ela vai se espalhar para todas as áreas de negócio do mundo. E para os empreendedores, para quem está fazendo algo novo e pensando mais à frente de forma disruptiva, isso é ainda mais poderoso. É interessante porque, no final das contas, o que você acaba falando é o propósito do BNDES, sendo fiel àquele ponto que você acabou de trazer. E aí, quando a gente coloca esse eixo do propósito nas mudanças pelas quais a sociedade está passando, se a gente traçar um outro eixo com as inserções tecnológicas que nós temos presenciado e testemunhado, parte dessas mudanças tecnológicas, elas causam alterações na sociedade e parte dessas mudanças tecnológicas são motivadas por essas alterações na sociedade. E aí a gente percebe pressões acontecendo no mercado por essas alterações sociais e tecnológicas. Um ambiente competitivo diferente se forma e as empresas precisam competir ferramentas diferentes e encarando competidores diferentes também, startups que vão aparecendo, novos negócios, conglomerados que vão surgindo, empresas estrangeiras que chegam. De que maneira você vê as empresas brasileiras se modificando, ajustando o seu processo de operação, alterando processos, modelos de negócio, estratégias, cultura, inovando no final da linha para poder se manter relevante dentro desse contexto? A visão desse ecossistema de inovação e de um banco como o BNDES, do papel das instituições, como as grandes empresas brasileiras podem se beneficiar dessa estrutura para se manterem relevantes? André, eu vou te contar o meu ponto de vista de alguém que chegou no governo pela primeira vez no setor público em 2019, portanto, há 3 anos atrás, e eu tive a sorte de estar morando em Londres, de 2016 a 2018. E quando eu cheguei lá, mudando de função também, de área de trabalho, foi a primeira vez que eu tive contato de uma forma técnica e, na minha visão, intelectualmente robusta sobre a questão da sustentabilidade. Até então, para mim, era um tema ainda um pouco rarefeito, um tema ainda apartado do modelo de negócio. E aí, entendendo aquela dinâmica e o que a gente chama de fazendo clique, de como a sustentabilidade, ou o propósito, ou o que é o nome que você dê, ele está no core, e é uma vantagem competitiva para as empresas que adotarem isso na sua estratégia, que eu vi que era uma grande oportunidade para o Brasil. E vi que estar no Brasil, para quem pensa de forma socioambientalmente adequada e quer surfar a onda, no bom sentido, desse mercado inovador que vai surgir, é uma bela oportunidade. E aí, quando eu cheguei aqui em 2019, essa visão que você está colocando do ecossistema empreendedor, inovador, focado em grandes causas, era algo que estava começando a ser debatido aqui no Brasil e já lá no Reino Unido já estava um pouco mais maduro. E o meu testemunho é que durante a pandemia, isso aí se acelerou de uma forma completamente exponencial.
a gente está claro que a gente vive cada vez mais eventos disruptivos de forma rotineira. E essa pandemia foi mais um evento disruptivo que mudou, revolucionou os nossos conceitos de trabalho. A gente está fazendo aqui essa entrevista virtual, virou lugar comum, mudou a nossa adoção de tecnologia em tudo que a gente imagina no nosso dia a dia e principalmente trouxe a conscientização social dessa função, desse reposicionamento do papel das empresas, onde a função social da empresa é uma função multidimensional. Ela vai muito além do lucro financeiro unidimensional. Ela tem sim que pensar no lucro financeiro unidimensional, mas compor isso com contribuições sociais e ambientais no seu portfólio de negócio. E aí, quando você coloca o propósito, novamente, voltando a ele, no core da sua estratégia, e pensa como resolver a sua causa de uma forma multidimensional, você vai usar todo e qualquer tipo de ferramenta que tenha disponível. Seja uma inovação financeira, seja mudar a sua forma de se relacionar com o capital, seja a forma que você enxerga parceiro, fornecedor, cliente, e até a forma que você enxerga o teu competidor. Porque se você está aqui por uma causa e você é genuíno naquilo, o teu competidor te ajuda. Ele é um colaborador. Ele é alguém que vai fazer você ir mais rápido e vai te ajudar a melhorar a tua causa. Então, é uma nova forma de você ver o ecossistema, vamos chamar assim, empresarial. E o meu testemunho é que ao longo desses 2 anos de crise, de pandemia aqui no Brasil, foi um shift, foi um reposicionamento completo na mentalidade de conselheiros, CEO, CFO, CTO do Brasil inteiro. Então, eu vejo com muito bons olhos o que o setor produtivo privado fez no Brasil aqui durante a crise, tanto em nível de conscientização, quanto em nível de ação e posicionamento da sua estratégia. E o brasileiro tem uma característica que a gente se adapta muito rápido. A gente é um povo meio camaleão em adoção tecnológica, em inovação, em mudar o jeito de fazer, até pela história do nosso Brasil. E para esse mundo que vai mudar muito rápido, vai ter que fazer a adoção tecnológica de forma muito veemente, isso é uma baita vantagem. Então eu vejo que o Brasil saiu da inércia literalmente nesses últimos 2 anos, e quando eu vejo hoje o nosso mercado financeiro, que é um mercado profundo, criativo e ágil, quando eu vejo o nosso setor produtivo, que caiu a ficha do propósito, e eu vejo a sociedade aqui andando nessa direção, eu tô relativamente convicto que assim que essa pandemia se estabilizar e as nossas cabeças puderem estar livres para pensar, entre aspas, aqui num dia a dia normal, longe da questão da nossa cabeça sanitária, a gente vai ver um boom tecnológico aqui no Brasil e no mundo. Muita coisa nova vai surgir, e eu tenho dito, André, que a gente vai ver uma nova contracultura. O que a gente viu lá nos anos 60, no mercado americano, onde surgiu novas ideias, novas visões de mundo, várias coisas questionando, fruto inclusive desse investimento maciço do governo americano em tecnologia, corrida espacial, etc., a gente vai ver no mundo, e principalmente aqui no Brasil, após a pandemia. Nosso grande desafio, já puxando o gancho aqui, é a educação, né? O ambiente a gente tem muito favorável, mas a questão educacional e a questão de capacitação humana é o grande desafio que a gente tem que superar para surfar essa onda no sentido amplo da palavra. Eu quero te fazer uma pergunta já sobre essa questão de mão de obra. Tem um ponto importante e uma grande interrogação sobre esse assunto, mas antes disso, quero voltar num tema dessa questão da contracultura que me parece curioso, eu acho interessante, porque são oportunidades sociais que podem ser exploradas como negócio e evidentemente, isso retornar para todas as pessoas, retornar para a sociedade de uma forma bem ampla. As SGs têm trazido um tema e uma conscientização para o mercado, para o investidor, para o cliente, para todas as pessoas envolvidas, os stakeholders envolvidos no processo de produção e consumo, que a gente não via, pelo menos não com tanta seriedade há algum tempo. Dá para a gente imaginar um modelo de inovação, de construção de startups, de captação de recursos, de inovação com empresas que tenham suas soluções atreladas a esse segmento? André, eu vou mais longe do que você está falando. Eu diria que a empresa, startup, inovação, projeto, que não tiver uma filosofia ESG, ou socialmente e ambientalmente sustentável, possivelmente não vai ser bem sucedido. Eu prefiro até falar a ESG como uma filosofia nova de investimentos, que ela virou mainstream, ela é lugar principal na agenda de investimento. E eu vou fazer uma analogia com o que aconteceu nos anos 70, 80 no mercado americano de private equity. E a gente vai fazer esse depara, guardadas as proporções e a questão temporal, eu acho que ele é muito útil para refletir. Naquele momento, quando você começou a sofisticar mais
as ferramentas de corporate finance de um lado, de análise de fluxo de caixa, avaliação de empresas, metodologias quantitativas, e possibilitou a criação de ferramentas financeiras de alavancagem, de crédito ou equity em estruturas mais sofisticadas, você criou ali um mercado que a gente se chamava do mercado de private equity, ou o mercado das empresas financeiras, vamos chamar assim. Então você tinha um mercado das chamadas empresas tradicionais, familiares, sindicais, e as empresas financeiras ou private equity, seja lá qual termo você quer dar. E no primeiro momento, o mercado trabalhou exatamente assim. Ele segregava. Não, nós somos os grupos das empresas tradicionais. Não, nós somos aquelas que usam o Corporate Finance Techniques e alavancagem financeira como ferramenta de trabalho. O que aconteceu? Tiveram dois grupos de empresa. Aquelas que moveram para o lado de usar as ferramentas financeiras na maximização da sua função e aquelas que saíram do mapa. Ou foram compradas ou quebraram. Não teve uma terceira hipótese. E o que a gente vê agora nessa filosofia ASG, que ela é muito mais ampla do que as 3 letrinhas, é algo parecido. É um novo ferramental de gestão corporativa financeira que chegou para evoluir o status quo, mudando dessa visão unidimensional financeira econômica para uma visão multidimensional ou tridimensional, onde o ambiental e o social são tão importantes quanto o econômico. E na nossa visão, vai acontecer a mesma coisa. Ou as empresas se juntam para essa agenda e aderem, fazem adoção disso nas suas ferramentas, sofisticando a sua forma de fazer negócio, ou daqui a 10, 20 anos, ou elas vão ser compradas ou vão sair do mapa. E vou fazer aqui um parêntese, tá, André, para defender um pouco o que a gente fala desse tema ASG. E muitas pessoas entendem que isso aqui é algo de ser um bom cidadão, ser uma pessoa do bem. Então, eu poderia falar aqui horas e horas do bem que você sente como executivo trabalhando por uma causa. Como isso te melhora espiritualmente, como isso faz você dormir mais feliz, como te faz um ser humano melhor. Mas eu não vou falar dessa parte, vou deixar isso fora da mesa por hora. Vou falar só da parte como isso aqui como uma vantagem competitiva. E na hora que a gente enxerga que as empresas estão sujeitas a esses eventos disruptivos, que são cada vez mais recorrentes e que mudam completamente mercados, a capacidade de você prever o teu negócio daqui a 7, 10, 12 anos, ela está ficando muito próxima de zero. Então você vê a quantidade de evolução social e tecnológica que a gente viverá nos próximos 5 anos, talvez seja mais forte do que nos últimos 20 anos somados. Então, nesse momento, você se proteger ou se preparar para eventos disruptivos, tecnológicos, sociais e ambientais passa a ser quase um imperativo. Então, você investe um pouco mais em ações tecnológicas, sociais e ambientais para poder ou surfar a onda ou se proteger contra choques dessas 3 frentes. Então, você reduz um pouquinho o seu lucro de curto prazo, o seu fluxo de caixa, fazendo esses investimentos para que a sua empresa tenha mais perenidade. Então, você ganha VPL, você ganha perpetuidade, reduz taxa de desconto, sua empresa vale mais do que aquelas que não fazem, você tem mais acesso a capital. Então, a filosofia ASG é um ferramental, uma filosofia mais sofisticada, que a vida do gestor fica mais complexa, porque ela é multidimensional, mas torna a sua empresa mais perene e mais impactante. Então, não é a questão de abraçar a árvore, não é questão de fazer caridade, não é só questão de que o CEO vai se sentir espiritualmente mais feliz. Isso é legal também e fundamental, mas a sua empresa vai ser mais competitiva. Legal, eu acho a visão numérica importante para embasar esse tipo de decisão, especialmente quando a gente está falando com empresas menos maduras em relação a essa visão, muitas vezes empresas mais jovens também, que até têm a percepção da importância, mas que não necessariamente têm a justificativa financeira para esse tipo de atitude. E é importante ouvir de alguém como você esse tipo de visão. Voltando para a questão da mão de obra, a gente tem, evidentemente, um ponto importante para resolver: o conhecimento tecnológico, a mão de obra tecnológica. É um problema no mundo inteiro. No Brasil, um problema ainda maior. Agora, com essa questão de desvalorização do real, muitas empresas americanas e europeias contratando diretamente ou através de plataformas programadores no Brasil, a gente tem ali uma questão para resolver, tanto para as startups quanto para empresas mais maduras. O que as empresas brasileiras podem fazer para que esse apagão, para impedir que esse apagão as impeça de inovar? A primeira coisa é entender que o desafio social do Brasil, que é principalmente centrado no educacional, não é um desafio estatal, é um desafio social. Então, a gente, por muito tempo, achava que as empresas tinham que gerar lucro financeiro e pagar imposto, e o governo, o Estado, tinha que cuidar do meio ambiente, das pessoas, da segurança, das leis. É um negócio um pouco injusto.
Então, na verdade, a sociedade como um todo tem que se abraçar em torno disso. Dito isso, a gente tem visto esse movimento das empresas serem, o setor privado, ser mais ativo e participativo no quesito educacional. E por que isso é tão importante nesse momento? E aí vou voltar novamente ao ponto da inovação. O Estado, por definição, ele tem uma lentidão e uma dificuldade de inovar muito maior do que o setor privado. Nesse momento de disrupção de tudo que a gente imagina, social, tecnológico, ambiental, as empresas, elas mandatoriamente têm um papel de estar na frente e, entre aspas, instruir ou alimentar o Estado nessas novas ferramentas. Então, o desafio educacional que a gente tem no Brasil é enorme. Eu não sou um especialista da área, tá certo, André? Mas no que os especialistas me dizem, a questão do Brasil não é recurso financeiro. A gente gasta quase R$1 bilhão, ou mais de R$1 bilhão por dia em educação de primeiro e segundo grau no Brasil. Então, é recurso substancial. Não falta dinheiro, falta o quê? Falta gestão, falta capacitação. É um desafio relevante, é um desafio substancial e a gente precisa encarar ele de frente e com seriedade. E exatamente por isso, o Conselho de Administração do BNDES, nesse último plano estratégico que a gente fechou em 2022, ele de uma forma muito inovadora nos orientou a colocar a educação como um dos pilares principais da estratégia do banco. E a pergunta deles foi bem simples. Ô Montesano, se a gente fala de desenvolvimento, infraestrutura, rodovia, saneamento, floresta, como é que a gente não vai falar de educação? É o principal gargalo nosso para o crescimento do PIB potencial. Então foi um papel do nosso conselho muito presente e olhando essa foto para frente, não é algo que o BNDES está acostumado a fazer. A gente sempre teve uma atuação muito tímida em educação, porque pensava muito em capacitação em capital de infraestrutura física, mas a infraestrutura humana é tão ou mais importante do que ela. Então o banco agora está com uma missão de se debruçar sobre o tema e funcionar aqui como um hub, um ecossistema que vai tentar juntar público e privado para apoiar essa inovação. Então fica aqui até um recado para quem puder acessar, ler e ter interesse em se aproximar do banco. O banco está aberto aqui em trabalhar e facilitar na agenda educacional, na interação público-privado, em qualquer ideia, boa iniciativa que a gente possa contribuir. Muito legal e, sem dúvida nenhuma, isso vai fazer toda a diferença. É importante que o BNDES esteja envolvido em iniciativas como essa e espero que isso sirva de exemplo para que outras instituições que evidentemente não de forma análoga ou não exatamente com o mesmo papel, claro, mas que outras instituições financeiras possam olhar para esse tema dando a mesma importância e com a mesma seriedade. Montesano, para a gente fechar... Posso interromper? Claro, por favor. Peço desculpa já. Não, imagina. E aí, quando a gente fala de educação, André, tem um segundo pilar de educação, que talvez a palavra seja até errada, a palavra educação, mas que para mim é muito importante, olhando para frente, que é a requalificação dos nossos C-levels brasileiros. Estou falando de mim, estou falando dos presidentes, diretores de empresas do Brasil inteiro, e me incluo nessa, tá? Porque quando a gente olha para frente, a quantidade de informação e conhecimento tecnológico e climático que a gente vai ter que gerenciar é enorme. E a gente não estudou isso, a gente não foi preparado para isso, essa nossa geração. E a grande verdade é que a gente não tem mais tempo de esperar o trainee da empresa virar CEO para ir trazer esse conhecimento. A gente não tem esse tempo. A pressão social e climática que a gente tem pela frente é tão grande e a evolução tecnológica é tão rápida que os atuais CEO, CFO, CTO, CLO de empresa têm para se requalificar é muito, muito forte. E aí vou dar minha própria experiência, meu próprio relato aqui como presidente do BNDES. Eu estou há 3 anos estudando a agenda climática. 3 anos. E eu tenho acesso aos maiores especialistas, secretários, ministros do Brasil, fora do Brasil. E não estou satisfeito com o meu nível de conhecimento sobre o tema, sobre a agenda climática. É um tema complexo, é um tema que está evoluindo muito rápido, ele impacta muito, de forma multidimensional, as agendas empresariais, e a gente tem que estudar. E o desafio é que a gente não tem tempo. Como fazer isso? Não tem a resposta. Mas eu convido aqui todo CEO, CTO, CLO, os diretores de empresas, a se debruçarem sobre o entendimento e aprofundamento da agenda climática, que, como a gente falou anteriormente, a questão de sustentabilidade e propósito está mandatoriamente no centro de qualquer estratégia, e no curto prazo as questões sociais e climáticas são, sem dúvidas, aí, as mais iminentes e urgentes. Não estar satisfeito com o conhecimento também mostra um pouco da sua característica e dos motivos pelos quais você tem trazido tanta coisa nova para o banco. Eu espero que, assim como eu disse que torcia para que o BNDES servisse de exemplo, para que outras instituições financeiras deem a importância para a educação, eu espero que esse seu relato, esse seu exemplo também sirva de estímulo para que outros executivos deem a mesma importância
para esses mesmos temas. É muito legal ouvir isso também. É importante demais ouvir esse tipo de relato. E para uma publicação como a MIT Technology Review, que tem esses temas como temas fundamentais desde a sua criação, esse tipo de visão e de percepção chamam muita atenção. Montezano, para a gente fechar, eu quero te perguntar sobre a nossa natureza de inovação. A gente tem visto muita coisa acontecendo no Brasil associada às soft techs, o mercado financeiro cada vez mais maduro, mas a gente ainda inova pouco ou tem poucas iniciativas com hard techs, microchips, sensores, e o mundo passa por um momento de importância, de grande demanda para esse tipo de produto. Dá para a gente criar esse tipo de conhecimento e de produção a tempo para suprir essa demanda existente? Ou a gente vai ter que esperar uma nova onda? Eu não sou especialista do tema, André, mas eu entendo que a onda está aí. Eu entendo que quando a gente fala de 5G, quando a gente fala de economia aeroespacial, quando a gente fala de descarbonização, a onda está aí. A onda está aí e ela é muito forte. E voltando aqui à questão brasileira, somos um país enorme, com uma peculiaridade de posicionamento social e até geográfico única, então também não é muito fácil de você operar no Brasil. Desenvolver aqui dentro o maior número possível de conhecimentos e fabricantes é fundamental para o nosso ecossistema. E aí vou usar as palavras de uma empresa que eu conheço, que é cliente do banco, e eu perguntei para eles o seguinte: qual é o teu principal característica para ser inovador? E é uma empresa de hard tech. Eles falaram o seguinte: proximidade e agilidade. Eu tenho que estar próximo da ponta, próximo do meu cliente, e tem que ter velocidade. E justamente por isso eles conseguem competir com os gringos, vamos chamar assim. Então, as especificações de uso de 5G, IoT, enfim, essa revolução que a gente vai ver para cada tipo de atividade vão ser tão grandes que quem está próximo da ponta, entende muito bem a ponta e consegue tailor-made, consegue especificar os produtos para aquele nicho, para aquele mercado, tem uma vantagem competitiva difícil de ser superado. Óbvio que o custo de capital nosso é mais caro do que países desenvolvidos. Óbvio que eles já estão lá na frente em musculatura, vamos chamar assim, industrial disso aí. Mas para quem está próximo da ponta, conhece ali o cliente, conhece a necessidade, sabe como atuar, sabe o detalhe da região, do setor e do cliente específico, eu vejo isso com uma enorme vantagem competitiva. E para fazer isso aqui no Brasil, ninguém melhor do que brasileiros estando nessa última ponta da milha. Vou parar aqui porque não é tanto minha especialidade quando fala de temas técnicos de hard tech, mas a gente tem diversos exemplos no banco, inclusive, que o banco apoiou o financiamento de empresas muito bem sucedidas que conseguiram inovar em ambientes produtivos, vamos chamar assim, de fabricação e vários cases para contar. E no que depender de nós, André, no que depender do BNDES, o desafio que eu coloquei para a turma aqui do banco, e por favor, cobrem a sociedade, cobrem o governo, cobrem o BNDES, a gente tem que participar mais na cadeia de financiamento à startup e tech no Brasil. Quando você olha o tamanho do balanço do BNDES em termos financeiros, é um patrimônio acima de 100 bilhões de reais. E quando você olha quanto disso está efetivamente alocado em MPME, startup, inovação, é uma fração ínfima. Então a gente tem hoje, por exemplo, 30 bilhões de reais do banco alocado em ação da Petrobras. 30 bilhões. Imagina se eu pegar um terço, um sexto disso e botar em inovação startup. Eu acho duas coisas. Primeiro, que provavelmente vai ser mais rentável do que ficar na ação da Petrobras. Nada contra a Petrobras, é uma empresa super bem gerida, tem sua função muito bem tocada. E segundo, o impacto social e de PIB para o Brasil é infinitamente maior do que ficar especulando na Bolsa de Valores. Então a gente está nessa agenda aqui do BNDES de virar o canhão de capital para os pequenos MPME, startup, inovação. Só que a verdade é que quando você faz isso, eventualmente o teu número de desembolsos, teus grandes números reduzem um pouco. Então, ao invés de falar de 30 bi para a Petrobras, eu estou falando de 5 bi para a startup. Mas o impacto social e financeiro na ponta de 5 bi é infinitamente maior do que os 30. Mas a gente foi criado numa geração e no mundo onde as pessoas só olham para o tamanho do dinheiro. E acho que você sai de 30 de Petrobras para 5 de startups, você está reduzindo o tamanho do banco. Muito pelo contrário. A gente está aumentando o impacto, fazendo o dinheiro chegar na ponta e desenvolvendo mais o Brasil. E aí eu conto aí com a MIT para disseminar essa mensagem e fazer todo mundo entender essa visão mais futurística de desenvolvimento, mais ampla. Né?
Não, sensacional. Eu espero que você consiga e que a sociedade faça a sua parte, porque Nos cobrem, nos cobrem, nos cobrem. né? E a sociedade precisa propor, precisa apresentar projetos, precisa chegar. A gente tem amadurecido nesse processo de construção de modelos de inovação, incubadoras, aceleradoras. A gente tem criado propostas mais concretas, porque, evidentemente, elas são fundamentais para que o banco possa fazer a sua parte. Mas ter alguém à frente do banco com esse tipo de mentalidade é fundamental para que o resto possa acontecer. E é muito bom ver que isso está já, em parte, em curso, e ouvir esse pedido de cobrança é um alento. Essa é a primeira parte da nossa conversa. A gente vai falar sobre esse assunto para as novas colunas, os novos textos, mas com certeza a MIT Technology Review vai fazer o que for possível para ajudar a fazer essa mensagem chegar nas pessoas. Só uma referência aqui que eu não posso deixar de fazer para um parceiro nosso. Eu acho que vale a pena até vocês convidarem eles para participar de entrevista, se não fizeram ainda, que é a Embrapi. A Embrapi, ela está com Dev. A Embrapi, ela trouxe um modelo inspirado no modelo israelense e ela justamente foca em juntar a academia, os patrocinadores, os operadores de inovação, vamos chamar assim, a empresa que vai fazer uso do produto, e os financiadores, aí pode ser o BNDES, o governo, quem quer que seja. Então a gente tinha uma dificuldade muito grande de alocar recurso não reembolsável, fundo perdido em inovação, numa escala aí pulverizado. E a Embrapi está se mostrando como uma grande parceira, e é o que você falou, falta projeto, por incrível que pareça. Então, acho que fica a recomendação de vocês chamarem ele para um Vamos fazer isso. E justamente essa liga social, de juntar público, privado, ICT, empresa produtiva, e juntar a diversidade junto. Eu acho que a Embrapi é um canal que, para a gente, tem funcionado muito bem. Então, até agradeço eles aqui pela parceria. Muito bom, sensacional. Vamos conversar sem dúvida nenhuma. Meus amigos, esse foi Gustavo Montesano, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Montesano, muito obrigado pela conversa. Eu gostei muito do que eu ouvi. Espero que a gente possa falar mais vezes para gerar mais assunto e fazer a mensagem do BNDES chegar nas pessoas. Obrigado, André. Foi um prazer e até a próxima. Grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.